Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos novamente nesse terceiro vídeo, onde nós estaremos falando sobre o segundo mandamento da Igreja. Eu gostaria só de complementar do último vídeo que nós fizemos acerca da participação da Santa Missa nos domingos e dias santos de guarda. Lembrando que o sacerdote, o pároco, e o senhor bispo, eles têm a autoridade, a autorização de liberar, dependendo do caso, os seus fiéis do preceito dominical, tá certo? Só um esclarecimento aqui para nós entrarmos já no nosso segundo mandamento da lei, mandamento da Igreja, que é confessar-se ao menos uma vez ao ano. Veja, queridos irmãos e irmãs, que é um sacramento muito importante para nós católicos, e eu queria muito dizer para vocês que, da mesma forma que eu disse nos outros vídeos, estamos aqui falando para católicos, aqueles que precisam se sentir realmente parte, família, e assim, por isso, é um mandamento, ou seja, uma obrigação para nós católicos. Veja que, como cristãos, nós estamos sempre, desde o nosso nascimento, somos chamados à santidade. E para isso nós devemos viver na graça de Deus. Somos chamados a viver na graça de Deus. Mas, no decorrer da nossa caminhada de fé, no decorrer da nossa caminhada humana, aqui nessa terra, nós podemos perder a graça batismal pelo pecado mortal. Pecado mortal que mata a vida sobrenatural da alma e rompe a amizade e a comunhão com Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender para compreendermos e vivermos bem esse sacramento, primeiro, somos chamados, todos nós somos chamados à santidade. E no decorrer da nossa caminhada, nós vamos, perdendo, às vezes pela nossa escolha, logicamente, essa graça batismal pelo pecado mortal, rompendo assim, a nossa alma, rompendo a amizade com Deus, com a comunhão com Deus. O Papa João Paulo II, ele explica sobre o pecado dizendo que é um ato suicida, porque antes de tudo o homem fere-se a si mesmo, destruindo toda boa obra. Veja, o que nós precisamos entender em primeiro lugar, Se uma vez chamados à vida de santidade, se uma vez somos inseridos nessa grande família de Deus, devemos em todas as ocasiões tentar ao menos fugir dessa realidade. E é claro que somos pecadores, temos a concupiscência, a inclinação para o mal, mas reconhecendo assim as nossas mazelas, as nossas fraquezas, nós vamos conseguindo com a graça de Deus. Em primeiro lugar, a gente também precisa entender o que é o sacramento da reconciliação. Lógico que nesse vídeo eu também não quero muito entrar na questão de tão profunda do que seja, mas como que nós devemos fazer, o que fazer para fazer uma boa confissão. Eu acho que é o mais importante, porque a gente já sabe o que é o sacramento da reconciliação, da penitência ou a confissão, que é o lugar em que o pecador experimenta de maneira singular esse encontro com Cristo, que se compadece de nós. Ou seja, sabemos que a confissão, que o sacramento da confissão é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos nós cristãos possamos ser perdoados dos nossos pecados e assim recebemos a graça santificante. Então, sabemos, como eu disse, quem instituiu o sacramento, então são coisas que todos nós católicos já sabemos, e se ainda não sabemos, deveríamos já saber, não é verdade? Porque a gente só ama aquilo que conhece. Então eu não quero me aprofundar nessa realidade do que seja, mas como viver esse sacramento. E veja que a primeira coisa para a gente saber viver bem o sacramento da confissão
é saber qual é o objetivo do sacramento da reconciliação. E o primeiro e o mais importante objetivo é a conversão. A conversão, que é uma resposta inicial de quem escutou o Senhor. Ou seja, crer nele pela ação do Espírito Santo. Ou seja, experimentar através daquilo que eu acredito, experimentar esse amor de Deus que pode salvar. Ou seja, decidir ser amigo de Deus. Decidir ser amigo do Senhor, mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, aceitando assim a cruz de Cristo, consciente de que morrer para o pecado é alcançar a vida eterna. E aí a gente poderia pensar o seguinte, o que é, né, o pecado? É logicamente que será para nós cristãos uma falta ao amor verdadeiro para com Deus, para com o próximo, e um apego, né, perverso aos bens materiais, aos bens deste mundo, né, porque foi definido com uma palavra, ou um ato, ou um desejo contrário à lei eterna. Então, amados irmãos e irmãs, o pecado sempre será essa falta de amor verdadeiro para com Deus, para com os irmãos, e um apego às coisas deste mundo, aquilo que passa. E por que nós, então, pecamos, né? No exercício de nossa liberdade, Deus nos dá sempre a escolha, né? E às vezes optamos pelo caminho da morte, ou seja, um caminho que não nos transforma no encontro com o ressuscitado. Agora, veja que aí a gente já entra na parte mais prática do sacramento da confissão, né? Por isso que o segundo mandamento é confessar-se ao menos uma vez ao ano, mas a gente precisa entender isso, né? Que como igreja, como cristãos, como católicos, seria uma vergonha, né? Se a gente realmente quisesse se confessar uma vez ao ano, vendo, né, tendo em vista quantas graças a gente recebe se de fato buscarmos com frequência o sacramento da confissão. Aqui se pede ao menos uma vez ao ano, mas não quer dizer que nós, né, como católicos fervorosos, devemos buscar a confissão uma vez ao ano. Seria muita falta, né, de vergonha nossa, né, se buscássemos a Deus, né, no sacramento da confissão somente uma vez ao ano. E aí a gente entra no lado mais prático e que às vezes muitas pessoas tendem a se afastar do sacramento da confissão justamente por isso. Primeiro, por que me confessar e pedir perdão para um homem igual a mim? Muitas pessoas têm essa dificuldade, né, de se aproximar do sacerdote para pedir, né, para se confessar. E isso é comum porque às vezes bate essa questão da vergonha. Eu acho que é até bom, porque o pecado precisa nos envergonhar. É algo que a gente desagradou a Deus, rompemos a amizade com Deus, então a gente precisa sentir vergonha. Mas essa vergonha não pode nos paralisar. Então, por que me confessar e pedir perdão para um homem, né, igual a mim? Sabemos que só Deus perdoa. Só Deus perdoa os pecados. E o padre mesmo, né, mesmo sendo um homem, sujeito às fraquezas, como outros homens, está ali em nome de Deus e da Igreja para absolver os pecados. Ou seja, o sacerdote é o ministro do perdão, é um intermediário ou um instrumento nas mãos de Deus. Veja que bonito quando nós entendemos isso. Como os pais são instrumentos de Deus para transmitir a vida a seus filhos, e como o médico é um instrumento para restituir a saúde física, assim também é o padre, como ministro de Deus. Jesus Cristo, por ser Deus, tem o poder de perdoar os pecados e deu este poder aos apóstolos e seus sucessores no sacerdócio, que atuam na pessoa de Cristo, ou seja, que de fato é o mesmo Jesus Cristo quem perdoa pelo mistério do sacerdote. Pelo ministério, né, ordenado, pelo ministro ordenado, o padre recebe o poder, né, da absolvição dos pecados. Por isso, quando a gente vai se confessar, quando a gente vai no confessionário, não é simplesmente um homem que está ali, mas é um homem agindo na pessoa do Cristo.
É o sacerdote que, revestido desse poder, revestido da graça de Deus, ele se torna esse ministro do perdão. E aí a gente entendendo isso, a gente vai com mais consciência, né, abrir o nosso coração para o sacerdote. Lembrando que, volto a dizer, o padre, mesmo sendo um homem sujeito às fraquezas, como todos os homens, também precisa se confessar. Às vezes as pessoas ficam assim, mas o padre confessa? O bispo confessa? É logicamente que confessa, porque o padre e o bispo também erram. Tem uma frase do Papa Francisco que eu acho muito bonita, logo assim no início do seu pontificado, um repórter perguntou a ele, quem é o Papa para o Senhor? E ele simplesmente responde, o Papa é um pecador alcançado pela graça de Deus. Então todos nós, pecadores, somos alcançados pela graça de Deus. E sim, obedientes aos ensinamentos de Cristo da Igreja, todos os padres, bispos e mesmo o Papa se confessam com frequência, conforme o mandamento que está lá na carta de São Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos aqui neste curso sobre os mandamentos da Igreja, buscando nos aprofundar, e aí precisamos realmente entender a nossa doutrina para cada vez mais amá-la. E como, né, Padre João Paulo, o que é de fato necessário para fazer uma boa confissão? Veja que é algo muito importante e que, infelizmente, muitos dos nossos católicos não sabem fazer. Muitos dos nossos católicos vão para a fila do confessionário, se ajoelham e apresentam várias situações ao padre, ao sacerdote, fala do pecado da vizinha, fala do pecado do vizinho, fala do pecado do marido, da esposa, e menos o seu. Quando nós vamos nos aproximar do sacerdote para confessar, nós precisamos confessar os nossos pecados e sem justificativa. Porque nós não devemos dar justificativa para os nossos erros. Padre, porque eu fiz isso, porque eu estava muito assim, assado. Não, vamos chegar para o sacerdote e dizer, Padre, eu fiz isso e isso pela minha liberdade, sei que é errado e estou arrependido. Isso que nós precisamos entender para fazermos uma boa confissão. E veja, nós trazemos aqui 5 condições, né, necessárias para uma boa confissão. Veja, primeiro, um bom e honesto exame de consciência. As pessoas vão despreparadas, queridos irmãos e irmãs, para a fila de confissão. Aí chega lá, não fala nada com nada, né, e acaba demorando na fila de confissão, e aí tem uma fila enorme e as pessoas ainda precisando se confessar. Então, um bom exame de consciência, ou seja, uma revisão de vida. Buscar ver quais foram os seus erros que feriram o coração de Deus, aquilo que te pesa na consciência. Veja os 10 mandamentos, veja o que você feriu dos 10 mandamentos, dos mandamentos da igreja, dos sacramentos, né? Dos pecados capitais, melhor dizendo. Entende? Então, isso é um bom exame de consciência, honesto, uma revisão de vida diante de Deus. E quero dizer aqui para vocês que estão nos assistindo que você pode deixar o seu e-mail no comentário desse vídeo, tá certo? Porque nós vamos mandar para vocês, nós enviaremos um modelo, né, de um bom exame de consciência. Então, você pode deixar aí o seu e-mail nos comentários, tá bom? Depois, nós temos o arrependimento sincero por ter ofendido a Deus e ao próximo, ou seja, aquela dor pelo pecado, né? E o que é a dor pelos pecados? É um sentimento ou uma pena de ter ofendido a Deus, né? De saber que ferimos o coração de Deus, logicamente aqui num sentido muito figurado, porque a gente precisa também tomar consciência, né, de que a gente não pode ferir de forma concreta o coração de Deus, porque Ele é Deus, né? Deus, com a gente ou sem a gente, Ele vai continuar sendo Deus. Mas o que a gente precisa entender aqui, né, é que esse arrependimento sincero por ter ofendido a Deus e ao próximo precisa partir, né, desse sentimento de dor mesmo, de vergonha, como eu disse, né? A vergonha não pode nos paralisar.
Elas têm que fazer com que a gente realmente se sinta arrependido. Depois é o firme propósito diante de Deus de não pecar mais, ou seja, mudar de vida, se converter, né? O que é o propósito de emenda? Isso, né, é uma firme resolução de não mais voltar a pecar e de evitar tudo que possa ser ocasião de cometer pecados, ou seja, lutar. E a nossa vida de cristão é uma constante luta. Nós precisamos lutar cada vez mais. Ah, padre, mas eu não consigo me livrar desse pecado. Ah, padre, mas eu sou fraco. Ok, tudo bem, mas continue a lutar. O importante é não permanecer caído. O importante é querer se levantar sempre, buscar ter esse firme propósito diante de Deus, de não mais pecar, de mudar de vida, de pedir a Deus a graça da perseverança e através da confissão cada vez mais nós vamos nos tornando fortes, tá certo? Depois, uma confissão objetiva e clara a um sacerdote. Escrever se for necessário, não ter vergonha de abrir um papel e dizer e colocar os seus pecados ali. E dizer para o padre, eu posso ler? O padre vai dizer, tranquilo, pode, sem problema algum, para que a gente possa realmente fazer uma confissão objetiva, não ficar rodeando, falando, contando o conto, né, e tantas outras realidades que acaba, às vezes, te deixando mais nervoso, te deixando mais envergonhado. Não, chega e fala, eu fiz isso, e estou arrependido, né? E, lógico, cumprir a penitência que o padre nos mandar, tá certo? Então esses são os passos para a gente fazer uma boa confissão. E aí a gente precisa entender assim, como que deve ser essa confissão, né? Diga que esse tempo, né, como que quando a gente vai se aproximar do sacerdote, é necessário você chegar para o padre, fazer o sinal da cruz e dizer, padre, a minha última confissão foi há tanto tempo. Isso é o primeiro ponto. Dito isso, você vai dizer, os meus pecados são esses. Com clareza, com firmeza, né? Primeiro os pecados que você considera mais graves, né? Depois os mais leves. Falar resumidamente, mas sem omitir o necessário, né? Devemos confessar os nossos pecados, os nossos e não os dos outros. Não é verdade? Como eu disse, infelizmente muitas pessoas chegam para confessar os pecados dos outros, o pecado alheio, quando na verdade nós que devemos falar dos nossos pecados. O que pensar então da confissão, queridos irmãos e irmãs, e existe essa confissão também, sem arrependimento ou sem o propósito de conversão, ou seja, só para descarregar um pouco os pecados. Veja que para a confissão ser perfeita, a gente precisa ter esse propósito de emenda, um arrependimento sincero e também um desejo, né, de conversão, de mudar, né, de vida. Quando nós nos aproximamos do Padre dessa forma, sem interesse, sem arrependimento, sem propósito de emenda, além de ser uma confissão totalmente sem valor, é um pecado também, uma ofensa à misericórdia divina. Tá certo? Então, a gente precisa ao menos ter o desejo de não querer mais pecar, de se emendar, de saber que foi um erro, cometemos erros, tá certo? E aí, como católicos, como cristãos, somos obrigados a confessar. Obrigados a confessar todos os pecados graves, todos os pecados mortais, com as suas circunstâncias, tá certo? Mas também é aconselhável confessar os pecados leves, né, veniais, para exercitar também a virtude da humildade. E aí a gente entra no que são pecados graves, o que são os pecados mortais e as suas consequências. E a gente sabe que são ofensas graves a Deus e aos próximos e ao próximo, ou seja, eles apagam a caridade no coração do homem e os desviam de Deus. Então é um romper com a intimidade, com a amizade com Deus. E quem morre em pecado grave, em pecado mortal, sem arrependimento, né, vem a perder a sua vida. É claro que a gente não pode dimensionar aqui a misericórdia de Deus, mas na primeira carta de São João, no capítulo 5º, no versículo 16, vai dizer, há pecado que leva à morte.
E é uma realidade que nós não podemos fugir de maneira alguma, né? E aí a gente poderia aqui dizer vários exemplos de pecados graves, mas um dos pecados graves, por exemplo, é não observar um dos mandamentos, né? Um dos mandamentos. Se eu não observo um dos mandamentos, já são pecados graves. Ou seja, também o assassinato, o aborto provocado, assistir, né, ou ler material pornográfico. Eu digo aqui coisas que estão aí na nossa vida todo dia, né? Destruir de forma grave, injusta a reputação do próximo, ou seja, falar mal do outro é pecado grave, tá certo? Vamos prestar atenção nisso, os fofoqueiros de plantão, tá bom? Sobretudo dentro da igreja, é pecado grave, é pecado mortal. Oprimir o pobre, o órfão, a viúva, tudo isso está na palavra do Senhor. Fazer mau uso do dinheiro público, o adultério, a fornicação. Poderíamos aqui elencar vários exemplos de pecado grave, mas você também conhece o seu coração, sabe da sua conduta. E aí a gente entra, né, naquela questão, quer dizer que todo aquele que morre em pecado mortal está condenado. E aí a gente entende que merece a condenação eterna. Porém, somente Deus, que é justo e misericordioso, é que conhece o coração de cada pessoa e assim pode julgar. Veja, queridos irmãos e irmãs, para entendermos o seguinte: tenho dúvidas se cometi pecado grave ou não. Às vezes as pessoas chegam para a gente no confessionário com essas dúvidas. Para que haja pecado grave, mortal, é necessário, em primeiro lugar, o conhecimento. Ou seja, a pessoa deve saber e estar informada que o ato a ser praticado é pecado. Essa é a primeira realidade que faz com que a gente saiba se é pecado grave ou não. Depois, o consentimento. Ou seja, a pessoa tem tempo para refletir e escolhe conscientemente, né, consente, na verdade, cometer o pecado. Depois a liberdade, ou seja, significa que somente comete o pecado quem é livre para fazê-lo. Depois a matéria, que significa que o ato a ser praticado é uma ofensa grave aos mandamentos de Deus e da Igreja. Veja que essas 4 condições também são aplicáveis aos pecados leves, né? Com a diferença que, neste caso, a matéria é uma ofensa leve contra os mandamentos de Deus. Então, para saber se é pecado grave, você precisa ter o conhecimento, o consentimento, a liberdade e a matéria. E aí você vai analisar e ver se de fato é pecado grave. Outra coisa que acontece na confissão: ah, padre, eu esqueci de confessar um pecado que eu julgo ser grave. Se esqueceu, realmente, verdadeiramente, o Senhor te perdoou. Tá certo? Às vezes a pessoa assim, mas na última confissão eu esqueci de falar disso. Se estava realmente arrependido e esqueceu realmente, o seu pecado, né, já foi confessado. É claro que você pode dizer ao padre, na próxima confissão, dizer, padre, eu falei isso, e que na verdade esqueci desse, então não tem problema, tá certo? Agora, queridos irmãos e irmãs, né, falamos de como que deve ser essa boa confissão, como que nós devemos fazer o exame de consciência e quais os frutos, portanto, né, de se confessar constantemente, não somente uma vez ao ano. Toda confissão ela vai apagar completamente os nossos pecados, até mesmo aqueles que tenhamos esquecido. E nos dá, veja, a graça santificante, tornando-nos naquele instante uma pessoa santa. Tranquilidade de consciência, consolo espiritual, ou seja, vai aumentar os nossos méritos diante do Criador. E diminui a influência do demônio em nossa vida, né? Faz criar gosto pelas coisas do alto, gosto pelas coisas de Deus e vai sempre exercitar-nos na humildade e nos fazer crescer em todas as virtudes. Essa é a graça, o fruto de nos confessarmos constantemente. Pelo menos eu diria uma vez ao mês, que é o recomendável pela igreja, né, para que a gente possa realmente exercitar a nossa humildade, de saber que precisamos de Deus, de saber que necessitamos da sua graça. E aí, meus irmãos e irmãs, fazendo dessa forma,
nós vamos estar buscando aquele primeiro momento que nós falamos, buscando viver o chamado à santidade que Deus nos fez e continua fazendo a cada um de nós. E aí depois que eu me confesso, eu chego para o padre, digo quanto tempo eu confessei, qual foi o último dia, a minha última confissão, falo os meus pecados de forma objetiva, clara, né? Escuto ali do padre algum aconselhamento ou alguma coisa, lembrando que não é direção espiritual, às vezes as pessoas ficam esperando o padre dar uma direção e falar, e não é uma direção espiritual. A gente precisa entender que confissão é confissão, direção espiritual é direção espiritual. Portanto, se o dia que você for confessar, o padre não disser absolutamente nada, não tem problema nenhum, a confissão foi válida, porque ali ele está para absolver os seus pecados, te escutar, ouvir os seus pecados e te dar a absolvição, tá certo? É claro que às vezes a gente fala uma ou duas, três palavras, mas não é uma direção espiritual. E depois que você diz os pecados, o padre te absolve, ele vai te dar uma penitência. E a penitência, né, proposta no fim da confissão não é simplesmente, e não é, na verdade, um castigo, né, mas antes é uma expressão de alegria pelo perdão celebrado. Por isso que pode ser uma oração ou alguma obra que o sacerdote pedirá para fazer, tá certo? Então a penitência é importante, faz parte da confissão e você precisa realizá-la para que a sua confissão, né, seja uma confissão completa. E lembrando, né, não é simplesmente um castigo, mas antes é uma expressão de alegria pelo perdão, né, concedido ali naquele momento. E lembrando a todos, para nós fecharmos, né, esse nosso vídeo, que o padre, né, ele, quando escuta os seus pecados, ele não pode revelar de forma absolutamente, né, de forma a ninguém. Ele não pode, de maneira alguma, revelar os seus pecados, né? O que é o segredo de confissão? O segredo de confissão é o silêncio absoluto que o sacerdote está obrigado a guardar sobre os pecados escutados na confissão. Então a gente pode ficar bem tranquilo que aquilo que o padre escuta, ele não, na confissão, ele não pode revelar absolutamente a ninguém. E se assim ele o fizer, ele estará em pecado grave, em pecado mortal e até mesmo excomungado da igreja, tá certo? Então, caríssimos irmãos e irmãs, nesse nosso terceiro vídeo, na verdade, onde nós estamos falando sobre o segundo mandamento da igreja, é importante a gente recordar que nós precisamos sempre recorrer à misericórdia do Senhor, porque nós não somos deuses e precisamos da graça e da misericórdia de Deus. São Francisco de Sales, né, ele nos ensina muito como que nós devemos aproveitar a arte de aproveitar as nossas próprias faltas, entendendo que somos pecadores, limitados, necessitados da misericórdia do Senhor e com isso precisamos buscar a confissão para exercitar em primeiro lugar a nossa humildade de reconhecer que precisamos de Deus e depois para aumentar em nós as virtudes, uma vez chamados à santidade. Então que esse vídeo possa te ajudar a confessar melhor, a chegar para o sacerdote e dizer de forma clara e objetiva quais são as suas faltas, os seus pecados, e que você possa, a cada momento de oração, né, ir fazendo o seu exame de consciência antes de chegar no sacerdote. Lembrando que o ato penitencial da Santa Missa não serve para apagar os pecados graves, tá certo? Eles estão ali somente para os pecados leves, veniais, mas ainda assim é bom também nós na confissão falarmos dos nossos pecados leves, dos nossos pecados veniais, mas no ato penitencial da Santa Missa não apaga os nossos pecados graves. Somente na confissão sacramental diante do sacerdote é que nós seremos perdoados dos nossos pecados graves, mortais. Então que esse vídeo possa te ajudar, tá certo? Nessa preparação para a sua próxima confissão, que quando você for confessar após esse vídeo, você possa, né, se sentir muito mais preparado, tá bom?
E lembrando, gente, que no último vídeo do nosso curso nós vamos disponibilizar um material em PDF. Tudo aquilo que nós estamos falando aqui será disponibilizado material no PDF. E outra coisa, se você tiver alguma dúvida sobre os vídeos, sobre as formações, deixa nos comentários que nós vamos depois fazer o possível para respondê-la. Tá certo? Então, que a graça de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito esteja sempre com você. E lembre-se, católico, embora seja um mandamento da Igreja confessar-se uma vez ao ano, aqueles que se comprometem verdadeiramente em ser íntimos de Deus não podem se contentar com uma única vez, mas busquem viver essa amizade com Jesus Cristo sempre, ao menos uma vez ao mês, se confessar para se reconciliar com Deus e com os irmãos. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.